Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com todos que forem assistir esse vídeo. Vou falar hoje do cavaleiro no seu cavalo branco. É um texto bíblico em Apocalipse, né? Mas vou ler aqui. Eu vou ler toda essa parte do capítulo. Eu vou explicar até onde dá para explicar, porque o tempo é curto, né? Mas aqui já dá para entender. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo e o que pisa o lagar o que mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e chamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio dos céus: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos seus que sobre ele se assentam, e a carne de todos os homens livres e de servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo branco e o seu exército. E a besta foi presa, com ela o falso profeta, e diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e o adoraram, a sua imagem. Estes foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Perdão, o que tomei de manhã cedo? Meio ruim de pregar. Por causa a gente toma café, eu acabei de tomar café. Aqui está falando exclusivamente de Jesus Cristo. E esse evento que Jesus está falando aqui, que a palavra fala, é a ceia das aves, ou seja, a última guerra que se fará sobre a terra, que é a guerra do Armagedon, a guerra na qual se reunirá as nações da terra com seus reis, seus cavaleiros, o falso profeta, a besta, né? Então se reunirão contra Jerusalém.
Mas Jesus vem dos céus no seu cavalo branco e seus cavaleiros. E ele vem para prender o falso profeta, a besta, o anticristo, que vai fazer guerra contra o exército do céu. Ele vem para fazer guerra contra o exército do céu, que vai descer, né, contra eles. E os povos que eles reuniram para Gog e Magog, né? Esse é o último confronto na terra, que é a ceia das aves, que é o Armagedon. E aí Jesus, ele vem com a sua espada. A espada que Jesus usa aqui é a palavra, não é a espada de guerrear. Ele pode até ter a espada pura, o ouro, né? Mas o bronze, sei qual é o metal que Jesus que usa a espada, qual é o metal, ninguém sabe, reluz, né? Mas a espada que está falando a palavra é a palavra de Deus. Jesus usa a palavra da espada, que é a palavra, ele profere: seja detido a besta é presa. Seja detido o anticristo, ele é preso. Seja detido Satanás, ele é preso. Seja detido o falso profeta, ele é preso automaticamente pela palavra, pela espada que sai da sua boca, que é a palavra de Deus. Eu estou resumindo tudo o texto que eu li aqui, porque senão não tem tempo de explicar, né? Então, isso fala de Jesus, do último confronto que vai existir, que então será a ceia das aves. Um anjo no céu, no sol, desce e dá ordem às aves do céu para que comam a carne dos reis, dos seus cavaleiros, dos tribunos. Os tribunos são os juízes, os embargadores, esses são os tribunos. Comerão carne dos tribunos, carne dos reis, carne do pequeno, do grande, que diz a palavra aqui, carne dos cavaleiros, dos seus, sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então, e vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunidos para fazerem a guerra contra aquele que está sentado sobre o cavalo e seu exército. Mas vão se dar mal, mas olha com quem que estão pensando que vão pelejar. O diabo é um derrotado, seus demônios são derrotados. E contra os exércitos dos céus é para queimarem o resto da eternidade num fogo eterno. E o que vai acontecer? E para lá não vai sair, eles vai tudo isso que estão falando aqui, né? A besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante deles fizeram os sinais, muitos sinais vão fazer a besta, os falsos profetas, o anticristo, né? Com quem enganou com os seus sinais, a besta foram adorados, a besta e sua imagem foram adorados pelos homens, que também foram lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, né? E os demais mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, que é Jesus, com a espada da sua boca, ou seja, pela palavra de Jesus, que essa espada é a palavra de Deus, que sai da sua boca, a ordem que ele dá se cumpre no mesmo instante. Pum! Então aqui Jesus está falando, a palavra está falando do próprio Jesus, né? E vou
começar aqui novamente, que aqui é uma parte que eu estava me explicando, já expliquei. E vi o céu aberto e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, o próprio Jesus. Os seus olhos eram como chamas de fogo, o próprio Jesus, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas na sua cabeça, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Só o próprio Jesus de Deus sabia do nome que estava escrito. E estava vestido de uma vestidura salpicada de sangue. O próprio sangue do próprio Jesus salpicava as suas vestes. Pelo sangue são purificados os nossos pecados, né? E estava ali o símbolo do sangue, aliás, o sangue de Jesus, que simbolizava a salvação, a morte dele lá na cruz, né? Estava ali todo mundo enxergando, né? E o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus, pelo qual se chamava o próprio Jesus a Palavra de Deus, porque ele é aquele que é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada para ferir com ela as nações. Uma espada saía da sua boca para com ela ferir as nações. Ou seja, pela palavra Jesus falava e acontecia. Morre seus reis, morriam. Morre seu Satanás, seja preso, está preso. Seja preso a besta, está preso. Seja preso. Assim Deus, o Senhor Jesus determinava pela palavra. A palavra é a espada que saía da boca dele para ferir as nações e todos aqueles que ele queria que fossem feridos. E diz mais a palavra. Perdão aqui que ligaram bem na hora errada. Como eu estava falando, perdão aí, como eu estava falando, o próprio Jesus é quem estava ali para fazer tudo o que tinha a ser feito naquela ocasião, na festa das aves, da ceia das aves do céu, com a carne dos cavaleiros, dos reis e dos tribunos e assim por diante. E todo o que estava ali iam morrer todos, não ia sobrar um, nem para enterrar um, eles não iam conseguir, porque ia ficar ali a carne de todos, para que as aves dos céus comessem. E o anjo deu ordem para que comessem aquela carne que estava ali. Era milhares, de milhões de homens. Então, voltando à palavra, aí da sua boca saía uma espada aguda, olha, que é a palavra de Deus, para ferir com ela as nações. Ela os regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisava o lagar do vinho do furor de Deus, do Todo-Poderoso. O lagar ali se tornou aquele campo de concentração
contra o exército dos céus, que morreram ali naquele lugar, feridos, né? E ali é o lagar que derramou aquele sangue daquele povo, onde que as aves iam comer toda aquela carne ali. Lógico que as aves do céu não iam comer tudo, que era muita gente, né? Mas iam comer o que pudesse. Olha o que o homem é, nada, né? Não é nada, vira pasto, pasto das aves, comida para as aves. Olha, isso é a última batalha, a batalha do Armagedon. Muita gente fala, o Armagedon vai acontecer agora, não sei o que. Não, a última batalha é a batalha do Armagedon. E essa última batalha é a ceia das aves do céu, onde vai ser preso Satanás e seus demônios, bestas, tudo vai ser lançado no lago de fogo, vivos no lago de fogo. E a palavra de Deus continua dizendo assim: e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves do céu que eu falei, que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. A ceia do grande Deus estava acontecendo e vai acontecer esse dia ainda, não chegou. Ele não está muito longe, mas não está muito perto ainda, né? Tem muitas coisas para acontecer ainda. Então, o cavaleiro é Jesus Cristo, do cavalo branco. E esse que fala dele, está falando dele nesse texto todo, né? Nós estamos no capítulo 19, que fala do próprio Jesus. Esse aqui são as bodas do Cordeiro. As bodas para que as aves fossem fartas da carne daqueles que não se salvaram, daqueles que foram contra o Criador e a Jesus e a favor da besta, foram enganados pela besta, né? Foram marcados pela besta e receberam o sinal da besta. E muita gente, o sinal da besta vai ser uma moeda, vai ser isso, vai ser aquilo, coisa nenhuma. A palavra é mentirosa, então? A palavra está falando que é uma marca que recebe na mão direita ou esquerda, direita parece que é, né? E na testa. E isso o que é? A palavra está sendo bem clara. É só os hipócritas que não estão entendendo isso. Os hipócritas, as pessoas que acham que sabem as coisas, ficam explicando as coisas de trás para frente, de frente para trás, sem saber aonde que estão explicando a palavra. A marca está falando, recebe-se na mão, é um chip na mão, esquerda ou direita, né? E na testa. Mas não é esse chip que estão implantando agora aí, não. Esse chip que para comprar, para vender agora, não. Não chegou o tempo ainda. O anticristo nem se manifestou. Ele está vivo e está bem. E já tem mais de 30 anos esse camarada. 40 anos. Esse camarada já está numa certa idade. Mas ele está aí trabalhando por trás dos bastidores. Ele já está aí. Mas está camuflado, fazendo aquilo que, né? Reunindo aqui, reunindo ali, as informações e coisa e tal. Para ele, quando Jesus vem buscar a igreja, ele vai trabalhar aí, né? De uma forma bem mais clara. Só que o povo vai acreditar nesse camarada. Aí na primeira 3 anos e meio, ele faz toda essa chantagem que é ele, que é o Cristo, que é ele, que é isso, que é ele, que é aquilo, e o povo cai nessa. A maioria. Só que até os que ele conhecem a palavra, tem muitos que vai cair. E depois dos 3 anos e meio, ele se manifesta. Daí ele se alvoroça contra o povo. Agora, você recebe a marca da besta, ou você não compra e não vende. Ou você recebe a marca da besta, ou você não tira o dinheiro do banco. Vai apertar o calo aí, só vai se salvar quem der a sua própria vida para ser salvo. Aí vai se salvar. Senão,
Por isso que temos que buscar a salvação em Jesus Cristo enquanto há tempo. E eu quero frisar aqui mais uma vez, que várias pregações eu fiz, Jesus está às portas para voltar e buscar a igreja. Aos acontecimentos no mundo hoje, aqui no Brasil agora, aí, ó, Rio Grande do Sul, enterrado na água, isso é só algumas coisinhas, é só as fagulhazinhas para que o povo acorde. Porque o Rio Grande do Sul é um estado quase mergulhado é quase neófito na palavra, o povo, né? Estou falando do povo, tem pregadores ali também. Mas precisam que sejam evangelizados o Rio Grande do Sul. É um dos estados mais velhos que chegou a população e está aí, que nem a Bahia, está aí precisando de ser evangelizado. Mas tem gente trabalhando lá agora, e já de um bom tempo, né? Mas é um estado que precisa muito. Olha aí o que aconteceu, né? Buscar Deus ninguém quer buscar. Aí quando a água está debaixo do queixo, aí o calo aperta. Muitos morreram já, talvez até sem salvação. Mas eu não desejo isso para ninguém. Eu amo o povo gaúcho também, porque meu pai era de Passo Fundo, meu pai era gaúcho. Meus antepassados, tudo vieram de Portugal, são tudo gaúcho. Descendência portuguesa, mas gaúcho. Então, gente, já estou acabando o tempo aqui, mas deu para explicar, porque o texto aqui, eu peguei o resumo do texto, né? Gente, eu vou fazer uma oração que já foi meu tempo. Soberano Deus eterno Pai, eu te agradeço pela tua santa palavra, louvo e glorifico ao Pai, ao Filho e ao Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo querido, visita todas as tribos, línguas e nações da face da terra, para que todos tenham fome e sede de salvação, sejam libertados, transformados e salvos e curados, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.